Essa de TC é de 2019. Mas Ficou, olha, para ficou ali, perto do fígado, né? Não é isso? Não sobe. Então, não sei se esse catéter progrediria. Então, a imagem que foi ela fez a claro, trombose em 2019, que a gente fez a imagem para avaliar outro sítio de punção. Realmente, essa aqui é a imagem, a reconstrução vascular, né? Então, não tem realmente, tá amputado, né? A veia cava né? superior, a cava Então, superior eu também. imagino que a circulação dela é toda pela circulação colateral que passa pelo abdômen. Se não mudou nada, pensa bem, por onde está subindo isso daí, né? Pode ser que tenha melhorado, mas então eu acho que tem um grande problema que é a falência de acesso. Eu não estou mais na diálise do HC, mas acho que todo mundo está em grandes diálises de serviços de referência que, né, a gente vê esses pacientes e muitos deles acabam indo para um desfecho muito desfavorável, e não porque a gente não tem o que oferecer, porque realmente nesse momento você não consegue dar mais nada. Então, sei, talvez repetir a imagem e pensar num transhepático, mas eu acho que daí esse povo que gosta muito de cinética de ureia, eu fico pensando, será que ela deve ter uma recirculação imensa, um decaimento péssimo na diálise de ureia? A KTV dela acho que é 0,9, se eu não me engano, que eu vi hoje na imagem. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui do KTV. Eu queria fazer um comentário também, é o seguinte, né? Isso não é meio de mudar no nosso país, eu acho que não vai ver, eu vou morrer, não vou ver. É o que eu falo que eu vi na França. Ninguém começava a diálise na França sem uma análise do capital venoso do doente. Todo doente que ia começar a hemodiálise, ele fazia uma arteriografia. E essa arteriografia era guardada. O doente não ficava em prontuário, era com ele, ficava com ele. Então, o pessoal pensava profundamente qual era a melhor via de acesso para aquele doente. Isso em 1981 eu vi isso. Eu falo até hoje e é a mesma coisa que chover no molhado. Nenhum paciente privado, nenhum paciente que tenha convênio, não tem nenhum de nós que tenha essa cultura de você olhar exatamente como é que é o capital venoso do seu doente. E aí tentar procurar o melhor para ele, qual é a melhor via de acesso para ele. Isso, assim, se a gente tem que aprender alguma coisa com esse caso, e tem muita coisa para aprender, e eu acho que, assim, não foi a lesão, não perceber a calcifilaxia antes, a calcifilaxia ela vem mesmo, se a doente preenchia as condições para desenvolver uma calcifilaxia, mas passa muito mais lá para baixo, né? Ela foi para peritoneal por falta de via de acesso, ela volta, e aí, até nesse momento, será que era o momento de sentar junto com o vascular e de realmente olhar o que sobrou? O que sobrou para poder tentar fazer o melhor. E se ela tivesse via de acesso, provavelmente ela não teria. Ela ia fazer, ela era obesa, ela tinha outras condições para desenvolver. Mas esse hábito, esse costume, e isso não está em guideline, não está em nada. Isso é uma coisa, uma particularidade que eu vi. Eu não posso dizer que era na França inteira, porque eu não estava na França inteira. Eu estava num hospital que chamava Necker, e que tinha por hábito todos os pacientes que iam entrar em hemodiálise tinham uma arteriografia feita. E guardava com o paciente, não sei o restante. E para mim foi uma coisa que impressionou muito, porque você pensava muito bem e pensava no futuro em termos de via de acesso. Talvez seja aí uma coisa para alguém pensar no nosso meio e começar, às vezes doente do privado, você teria condição de fazer isso antes. É tão agressivo assim? Tanta coisa agressiva você faz em doente, não poderia pensar em começar a fazer esse tipo de coisa, pelo menos em quem tem a possibilidade, e sentar junto com o vascular e decidir? Como é que o vascular faz? Palpa o pulso, não é tão bom aqui, principalmente mulher, vamos para lá, não deu aqui, vamos para o outro braço, vamos para o outro, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Eu não sei se existe levantamento, não estou por dentro da literatura, o quanto que
impacta na sobrevida de renal crônico uma falência de via de acesso. Não, nós perdemos uma doente tem 15 dias, né, Rosa? Um quadro super parecido. Uma doente de 43 anos, com hiperparesia grave, foi operada, sobrou glândula, ela não conseguiu, pela pandemia, ser reoperada, fratura bilateral de colo de fêmur interna, falta de via de acesso total, e acabou falecendo. A mesma coisa. Não fez calcilaxia, mas fez assim, tudo que era possível de complicação da parte óssea dela, em termos de fratura, por exemplo, ela fez. Será que daria para a gente ainda, hoje em dia, sentar junto com a Sociedade Brasileira de Vascular e pensar em algum tipo de procedimento que a gente pudesse ajudar? Talvez não seja para todo mundo, que talvez o Necker era um exagero. Por que o Necker tinha essa característica? Primeiro, porque ele tinha é o primeiro serviço que transplantou. E ele viu muita desgraça para perder doente, para não conseguir nem chegar no transplante. Então, a decisão foi deles, era deles. Eu não sei te dizer se era o resto da França. Mas eu me lembro perfeitamente da arteriografia, ficava bonitinho, o doente dobrava tudo, se punha no envelope, se ele mudasse de centro de diálise, a primeira coisa que ele entregava para o médico era a arteriografia dele, para que todo mundo soubesse como é que era o capital venoso dele. Uma coisa para a gente pensar, porque eu acho que essa doente, o final dela é trágico, não vai ter, por sorte dela, né? Não sei, ela prorrogou um pouco mais com esse uso. Eu gostaria até de comentar só mais uma coisa, que eu acho, sinceramente, que tiosulfato é longo o uso dele. Não é pouco, é longo. É uma coisa, já existe na literatura um relato de 3 anos de uso de tiosulfato, e existe um outro, que a gente está vendo essa paciente muito parecida, por sorte dela, ela não tem falência de via de acesso, que ela vai fazer 2 anos agora. Fez paratiroideia, fez tudo, faz 2 anos. A paciente está excelente. Agora, eu tenho os raios-x recentes dela, a calcificação vascular dela está lá. Então, eu vou parar? Será que eu continuo? Eu posso parar? Eu não sei. Eu não sei o que eu posso, eu não tenho base para fazer. Eu fiz durante 2 anos, achando que pelo menos, eu só quero ver. Esse abdômen dessa tua paciente é igual ao da minha paciente, com a única diferença que foi debridado. Foi debridado 14 vezes. Tá? Foi uma coisa louca. A cirurgia plástica ficou em cima o tempo todo e conseguiu, mas ela tem. Se você vai examinar, melhorou muito, mas ela ainda tem nodulação. Na hora que eu paro, o que será que vai acontecer? Eu vou ter que parar talvez 1 hora, né? Mas agora em julho ela faz 2 anos e estamos lá para pensar junto com ela, inclusive, o que nós vamos fazer. É isso que eu queria comentar. Comentários de médica véia, porque toda a parte filosófica aí, nova da coisa, todo mundo falou, né? Então, acho que é isso aí. Professora Wanda, Oi. se eu puder fazer um comentário também, muitos serviços que a gente conhece também, né? Infelizmente, assim, a gente sabe todo o benefício do hospital escola, mas a gente sabe que fístula, infelizmente, é a cirurgia do R1, né? E a gente percebe que em muitos lugares, assim, o paciente tem uma taxa de falha, assim, inaceitável de fístula, né? E a gente sabe que é importante aprender, mas não aprender às custas, né, de um acesso vascular de uma pessoa que vai precisar disso aí por anos. Eu queria fazer uma pergunta também. O vascular, ele não valoriza muito esse procedimento, o que é uma grande burrice, né? Ele deveria valorizar bastante, vir ombro a ombro com a gente, porque é uma coisa vital para o doente, a ligação dele com a vida, né? Eu queria fazer uma pergunta também. Assim, vou ser bem sincero, assim, eu não sei falar das de literatura. A gente estava olhando até que em muitas diretrizes sobre calcifilaxia não é nem citado, né? Mas vocês têm alguma experiência com o uso de pamidronato para calcifilaxia, principalmente para calcifilaxia, né? Não para calcificação metastática e tal, mas principalmente calcifilaxia? Vai lá, Vandinha, que você... Assim, o Leandro tem.
O Leandro, que acho que é a pessoa que mais tem casos de clomidronato em calcifilaxia. A gente agora, a semana passada ou retrasada, pegou um paciente que, enquanto não se decide essa história do alendronato, é um caso de um diabético muito parecido com o caso que o Aloysio descreveu de uma paciente diabética que vai amputando, 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 necrosando, necrosando, e a gente acabou fazendo pamidronato e vai tentar acetilsulfato nesse paciente. Eu acho que assim, nós só fizemos pamidronato em poucos pacientes. Para mim, acho que a gente tem uma paciente recente que voltou maravilhosa, muito bem. Foi com 2 doses de pamidronato, ela ficou muito bem obrigado, ou seja, ela, assim, você vai lá, você radiografa, está tudo lá. Não vamos me dizer, ela fechou as lesões de pele, melhorou a dor. Então, eu não posso também dizer para você que eu tenho uma baita de uma experiência com pamidronato. E tem outra também, você não vê calcifilaxia de baciada, para você poder. Agora, o Leandro, acho que tem. Quantos casos você tem, Leandro, de uso de pamidronato? Há muitos, Wanda, mas eu acho que a gente precisa olhar isso com olhos um pouquinho diferentes, porque eu até estava meio quieto aqui, porque eu sei que você não concorda muito quando eu falo isso, mas parece que esse tipo de calcilaxia que eles apresentaram, ela tem um componente mais tecidual do que vascular. E a obesidade, enfim, como a Rosa falou, uma lesão mais central, com essa agressividade, ela parece que tem um efeito de adipócito envolvido aí. E o adipócito, ele estimula a calcificação vascular. E aí, ele tem um efeito através enfim, de algumas substâncias, leptina, fator de crescimento endotelial, enfim. E ele vai favorecer não só a lesão de vaso, mas também a lesão de tecido. E o tiosulfato, ele tem um efeito interessante sobre essa função do adipócito. Ele bloquearia essa secreção aí de fator de crescimento endotelial, de leptina, de adiponectina, enfim, e faria um resultado muito melhor em tecidos desse tipo, onde tem muito adipócito. E às vezes a gente até confunde a calcifilaxia com o que o Laerte falou aí, a calcinose tumoral. Porque a calcinose tumoral, ela pode acontecer também junto com a calcifilaxia. Você tem depósito de cálcio, de fósforo, num tecido inflamado, num tecido lesado por insulina, heparina, trauma, qualquer coisa, você deposita ali e você faz depósitos grandes. E que acaba levando a quadro de insuficiência arterial e você faz lesão aberta também. O pamidronato parece que ele tem um efeito mais a nível vascular mesmo. Não se sabe direito como funcionam os dois, mas o mecanismo do pamidronato seria de diluir, vamos dizer assim, né, solubilizar esse cálcio do vaso e ter uma ação mais vascular. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu administro o pamidronato naqueles pacientes que têm uma lesão não tão violenta que nem essa, são aqueles pacientes que têm uma lesão arroxeada, violácea, extremamente dolorosa, né? O diagnóstico da calcifilaxia é clínico, ele não precisa ser vascular, aliás, por biópsia, né? A dor é o principal sintoma, é uma coisa que chama muita atenção, e essa lesão, ela começa muitas vezes com endurecimento, uma área meia violácea, aquele aspecto de reticular, né? E depois ela pode abrir. O pamidronato, nesses casos, eu vejo que funciona muito bem. 2 doses, a literatura é louca, né? Você tem jeito de aplicar ele do jeito que você puder pensar. Tá? Mas quantos casos você tem? Quantos casos você tem e foi efetivo? Olha, Wanda, com certeza mais de 20 casos. Eu não tenho o número certo agora aqui, mas com certeza por aí. Daí para Toda cima. vez eu quero te matar, porque eu pergunto esse número para Fala a você, mesma coisa. não A há gente está meio, levantando isso, Wanda. E outra coisa professor, que... desculpa. A gente teve um caso, eu tô com o senhor aí há 2 anos, 3 anos, né? Um caso que me marcou muito, um paciente que tinha ele teve uma calcifilaxia na glande do pênis. Ele chegou com a glande bastante necrótica, o pessoal tentou fazer uma biópsia lá, porque achou que era neoplasia, né? E acabou piorando a situação, porque não estava tratado, e a gente fez pamidronato e a resposta sim.
Claro que isso aí é experiência pessoal, não é nenhum estudo, nenhum ensaio, mas foi uma coisa que marcou muito. A resposta foi muito dramática. Eu acho que quando é mais vascular o problema, aí sim, aí você tem a calcifilaxia típica, clara. Agora, quando tem depósito de tecido adiposo, mais que nesse caso, aí não tenho dúvida, eu nem tentaria o pamidronato. Eles fizeram uma dose pensando em controlar a calcifilaxia no início lá. Eu não sei se esse pamidronato não pode ter feito algum efeito, né? Mas com certeza eu iria direto já para o tiosulfato para depois pensar em manter aí quanto tempo fosse possível. Agora, a Wanda falou uma coisa muito séria. Faz um raio-x dessa paciente, você vai ver, tá tudo lá, a calcificação. Os vasos, eu acho que você não vai conseguir tirar nunca isso. Você pode até limpar um pouco do subcutâneo, ali, da pele e tal, mas do vaso, pode ver que vai estar tudo lá depositado. Aí quanto tempo você vai usar isso? A Wanda usou aí, não sei, quase 2 anos. Então, é assim. A gente não tem muita ideia de como que isso, até onde a gente vai com isso, né? Leandro, Oi, eu posso palpitar? deve. Eu acho que assim, fazendo um resumo que a Wanda falou, você falou, que são duas pessoas que têm muita experiência em calcifilaxia e tudo, e pensando no pessoal que está escutando a gente e tudo, acho que uma forma prática, assim, da calcifilaxia, pelo menos é que eu faço, é assim, o paciente chegou até eu ir providenciar o tiosulfato e tudo, eu faço o pamidronato. Aí, nesses 2, 3 dias aí, ou talvez mais, né, eu consigo o tiosulfato e aí eu mudo o tratamento para tiosulfato, né? Agora, uma coisa a que a gente não pode esperar, e eu sei que vocês vão concordar comigo e tudo, é que as lesões vasculares realmente elas não vão apresentar melhora nenhuma. Eu acho que essa melhora que a gente espera não é do quadro radiológico. O que está calcificado, infelizmente, eu acho que até hoje não tem nada que vai regredir a calcificação, né? A gente sabe que tem algumas coisas que podem até retardar a calcificação, mas regredir, não, né? Então, eu acho que o que a gente espera realmente é a melhora clínica, né? Agora, quanto tempo você vai usar, isso aí também já foi falado. Eu acho que é caso a caso, que você vai tateando e vai vendo se dá para tirar, ou se não, se continua, né? Mas eu acho que é um bom esquema. Começa com pamidronato, porque nenhum de nós, quer dizer, exceto quem está em universidade e tudo, tem uma ampola de tiosulfato à mão para começar o tratamento já com tiosulfato, né? Então, acho que começa com pamidronato e depois migra para o tiosulfato. Bom, isso é que eu penso. E uma outra possibilidade que eu acho que a gente tinha que começar a pensar, porque nenhuma dos nossos diretrizes, PCDT, nada, contempla usar nenhuma delas. Talvez fosse um momento de aproveitar essa reunião para ver se a gente junta, sei lá, ou ilustra com os casos e tenta colocar alguma coisa para que esse pamidronato, não pamidronato até que talvez dê, mas para que o tiosulfato possa ser oferecido, porque aí vai depender, esse último paciente que está se amputando inteiro aí, está fazendo vaquinha para poder comprar o tiosulfato, porque deve ficar mais ou menos, eu acho que entre 1.500, eu não sei a quantas anda, 1.500 a R$ 2.000 por mês, e os centros de diálise, ele não está lá na norma, porque ele é obrigado a fornecer a medicação. Então, acho que talvez fosse o momento da gente fazer um apêndice ou fazer alguma coisa, mandar para a Conitec. Tem uma dificuldade, porque é uma medicação manipulada e endovenosa. E toda medicação que seja endovenosa manipulada, ela tem regras, e essas regras são complicadas. Então, talvez valesse a pena um de nós se debruçar em cima disso e realmente ver se a gente faz algum um texto, ilustra,
isso é uma coisa que é rara, mas que acontece, que é uma mortalidade de 80%, a idade é paciente jovem, paciente mais idoso, e que a gente tente entrar com isso de novo nessas benditas nos caminhos de pedra aí, Secretaria da Saúde, o Ministério, o Conitec, não sei por onde, para poder ter uma ajuda, ter um suporte para poder fazer, porque senão vai ser sempre essa coisa, essa angústia, a família que vai ter que arcar, ou seja, vaquinhas, rifas e o que mais para poder comprar, né? A menos que o paciente tenha convênio, né? Também luta bastante, porque o convênio também, como isso não está escrito em lugar nenhum, ele não se vê obrigado a usar, pagar. E daí é pau, é justiça, é tudo para conseguir. Então, acho que podíamos se debruçar. Os mais novos, viu? Porque eu já estou velha e cansada. Então, pode ser alguém novinho aí que pense, que faça um texto, que faça alguma coisa. A gente, como departamento, procurar o caminho das pedras e colocar isso como departamento para poder ver se a gente acha um caminho para tratar esses doentes, né? Bom, só para adiantar, então, para dar um spoiler para vocês, a diretriz nossa tem um pouco da calcifilaxia já, que vai sair agora no Congresso, e a gente vai discutir bastante calcifilaxia no Congresso, a Luísa está aí, a Lilian, a gente fez o Sérgio Buchardes, não sei se tem também, a gente colocou uma pessoa que vem falar sobre calcifilaxia para a gente. Eu estou acabando até o final de junho, provavelmente, a gente vai criar um registro brasileiro de calcifilaxia, para a gente entender o que a gente tem no Brasil, como é que as pessoas tratam, como é que estão fazendo diagnóstico, enfim, e estudar um pouquinho melhor isso e ver como é que a gente vai conseguir trabalhar. E a Wanda tocou num ponto que realmente não tinha pensado, mas o Ministério da Saúde, acho que o Oswaldo está ainda aí, a gente tem tido com eles uns contatos através do departamento e eles têm sido bem acessíveis. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar realmente. E agora com a publicação da nossa diretriz que fala sobre a calcifilaxia, brigar por um PCDT disso, né? Você tem razão, Wanda. Gente, olha, a conversa tá boa, já são 9 horas da noite, nós estamos 1h30. Eu sei que a gente gostaria de falar bastante ainda, né? Mas a vida continua. Eu queria dizer para vocês que nós batemos aí perto dos 100 participantes de novo essa vez, estamos batendo uma média boa. A ideia é isso, é que a gente discuta e que todo mundo tenha acesso. Eu só estou pedindo que as pessoas que estão longe, tem muita gente que não fala, que ajude, que contribua também. Lilian, E eu acho que... Só um comentário. Não, na verdade eu queria só que... Só uma coisinha, o Arthur, eu acho que eu perdi uma parte sua. Vocês continuam com um problema sério aí com acesso vascular da paciente, certo? Tá bom. Sim. Então, eu vi 1 ou 2 casos só de situação extremamente grave assim, com acesso vascular, que o cirurgião cardíaco colocou um permicate no átrio direito. Então, fez uma mini toracotomia, colocou o permicate no átrio direito, fez uma bolsa em U no átrio direito e um túnel subcutâneo exteriorizando o permicate, né? Os 2 doentes que eu vi sobreviveram um tempo até que relativamente grande e ajudou durante um tempo eles, né? Não sei se aplica isso para o paciente de vocês, mas é uma possibilidade, tá bom? Eu acho que é uma... Assim, a gente não tenha ninguém com experiência para fazer isso, ninguém quer arriscar nesse momento, sabe? No momento de uma medida heróica, que ela pode morrer na mesa, sabe? Então eu acho que ela é uma paciente que já definiu... Se ela quer, pergunta o que ela quer. Porque eu acho que assim... Não, nós não temos, gente, alguém para fazer isso, não. Ninguém vai querer fazer isso, não. Assim, a gente pode até... Mas a gente sabe como é que é. Um cirurgião cardíaco não vai fazer uma coisa que ele nunca fez, sabe? Ele vai se sentir uma pessoa fazendo algo... Uma mini toracotomia para colocar um catéter atrial, sabe? Sim. Doutora Lívia, Mas no caso dessa paciente em questão, essa paciente é minha paciente da diálise, gente, boa noite.
não é desejo dela fazer mais nenhuma medida mais invasiva. Ela aceita, no máximo, a troca do permicate ali onde está. Ela não deseja nada invasivo. É bem... Não, perfeito. Está bem estabelecido. Só um comentário. Esse tipo de procedimento é totalmente exceção. Eu já tive uma experiência com um paciente que foi a cirurgia vascular que implantou, né? A sobrevida, realmente, esses casos aí, 2 eu não sei, né? Graças a Deus deu certo, de sobreviver bastante tempo. Mas os casos que dão certo, a sobrevida esperada, que dão certo, são 6 meses. Então, assim, realmente eu acho que nenhum paciente vai querer toracotomia, não seja uma situação de urgência extrema, assim. Mas eu acho que, de fato, assim, não é feito. É situação de extrema exceção. Lilian, fecha para nós, Lilian? Sim. Só saber se a doutora Rose e o doutor Igor tem mais alguma mensagem para casa. Eu até deixei no chat aí algumas coisas que foram faladas ao longo da discussão, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar. É muito, assim, a gente tem que ter coragem, né, para vir aqui com os melhores especialistas, né, do país, colocar a cara, né, abrir aí as fragilidades, né, quando você põe ali, analisa o caso, você sempre se pergunta se podia ter feito diferente, né, e a gente sabe que a gente tardia, né, por uma série de coisas, mas não deixa de ser, fazer parte, a gente precisa enfrentar, né? Enfrentar, e é sempre uma oportunidade de aprender. Então, é só agradecer a oportunidade, e eu queria que só o Igor e a Rosa colocassem as mensagens para casa, e nós já falamos e repetimos isso, mas é sempre bom, a gente sabe que tem residentes, né, que a gente já saiu, quem ainda está aí, já estou no repetir tudo para a minha equipe. A questão, e é isso. Muito obrigada, mais uma vez. Um abraço a todos. Eu nem ia falar nada, mas diante do que você falou, eu vou falar. Então, a primeira coisa, eu acho que nós estamos falando de uma doença que, se você for para os experts dos experts do mundo, ninguém vai ter evidência 1A. Então, eu acho que os bons exemplos que a gente teve na nossa formação, né, Lilian, foram pessoas que não tinham vergonha de dizer não sei. Então, acho que a primeira lição dessa reunião é o quanto a gente disse, nós não sabemos, a gente não sabe, a gente tem que aprender. Então, é uma entidade que ela não é nova, mas certamente ela é subdiagnosticada. Então, eu acho que a proposta de reuniões como essa é justamente a gente vir e compartilhar as nossas limitações, inclusive, né? Então, para a gente não ficar indo lá nos Estados Unidos falar que a gente não tem calcitriol, é melhor a gente resolver aqui no Brasil mesmo, né? Então, vamos tentar fazer a nossa lição de casa, e essa é a proposta dessa reunião. Então, assim... Eu acho que a gente está num cenário até melhor do que já foi. Quando eu olho hoje, a gente graças a Deus, porque a gente conseguiu progredir muito, assim, 10 anos, quando você olha nos últimos 10 anos, Lilian, temos coisa para fazer, nós melhoramos muito o que a gente tinha, nós não estamos. E aí, então, acho que a Lilian está falhando aqui, mas eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que a proposta desse tipo de encontro é isso mesmo, né? Então, se a gente está metendo medo nas pessoas, é porque tem alguma coisa errada, porque a ideia é a gente estar aqui para compartilhar experiências e certamente aprender, porque toda vez que eu vejo um caso novo, a gente está aprendendo. Então,
Muito obrigada, só tenho a agradecer. A gente mais aprendeu do que ensinou, porque acho que a frase que eu mais falei aqui foi eu não sei, a gente não sabe. E eu discordo um pouco do Leandro ali, mas a gente vai... Para mim é tudo vascular, mas já depois a gente resolve isso tomando um chopp no Pinguim, Leandro. Perfeito. Ou no robalo, tomando um vinho. Um abraço, gente. Boa noite para todos. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Boa noite. Obrigado, Arthur. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço. Parabéns, Arthur. Obrigado, gente. Tchauzinho. Obrigado. Obrigado, Igor. Parabéns. Obrigado Pela participação. Tchau, Obrigado Igor. pela oportunidade. Tchau. Abraço. Tchau, Rodrigo. Tchau, Igor. Tchau, Rodrigo. Abraço.